Corinthians já está de olho na preparação dessa pré-temporada para a temporada 2025. Como eu disse lá na primeira entrada, a comissão técnica e os funcionários se apresentaram hoje no CT Joaquim Grava e já começaram a trabalhar. Os jogadores se apresentam amanhã à tarde no CT Joaquim Grava para também começar ali as atividades, as primeiras reuniões e tudo mais. A gente sabe que esse início é muita atividade física e dentro da diretoria do Corinthians há um ar de satisfação porque todos os titulares em 2024, no finalzinho de 2024, voltarão para se apresentar. O Corinthians negociou o Fagner, mas que era reserva, negociou o Pedro Henrique, mas que também era um atacante reserva. Agora, os demais, o Yuri Alberto, há um receio muito grande do Corinthians perder o Yuri Alberto, a janela ainda está aberta, a gente sabe, mas ele vai se apresentar, a Memphis Depay, o Rodrigo Garro, apesar desse problema todo, também vai se apresentar, assim como todos os demais titulares do Corinthians. Então, aquela ideia de tentar manter esse elenco, por enquanto, está sendo cumprido e o pessoal está comemorando muito o fato de começar a temporada com todos os titulares que terminaram a temporada passada. Um deles, uma exceção aí, é o Breno Bidon, mas aí não é por causa de nenhuma transferência. O Breno Bidon, ele vai servir a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, ele se apresenta já à seleção brasileira e aí depende da campanha da seleção. Se a seleção brasileira avançar até as finais do Sul-Americano, o Breno Bidon só deve voltar para o Corinthians lá depois da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Um desfalque importante, já que o Breno Bidon terminou a temporada em alta, como titular e tudo mais. Mas quem que pode substituir o Breno Bidon? O Maicon, que é uma novidade. É e não é, né? Ele já estava no elenco, mas o contrato dele se encerrava agora no final de 2024. O Corinthians conseguiu a renovação e deve jogar ali no lugar do Breno Bidon enquanto o garoto não volta. Além dele, o Corinthians ainda tem ali interesse em algumas negociações. O Léo Maná vai ficar como reserva do Mateuzinho. O Léo Maná, que era o capitão lá na categoria de base, lateral direito. Por enquanto, o Corinthians quer zagueiro, quer um lateral também, enfim. Algumas mudanças, algumas movimentações, mas é isso, é o Corinthians se preparando e a partir de amanhã, em loco, no CT Joaquim Grava, para essa temporada 2025, Marina. Valeu, Salazar, pelas informações. E, meninos, aqui o Corinthians simplesmente deu aquele tiro certeiro, manter a base que vinha muito bem agora no final do ano, né? É isso, o Corinthians tinha que fazer isso, tentar pelo menos, e está conseguindo, como o Salazar bem falou, só que a janela ainda não fechou. O grande temor é o Yuri Alberto, né? Que engraçado, o primeiro semestre do ano passado era meme pra lá, piada pra cá, pressão dali, crítica daqui, e de repente se tornou um jogador imprescindível, e é mesmo, né? Pro time do Corinthians. Vamos ver se o Corinthians consegue segurar o Yuri Alberto, caso alguma proposta importante chegue para tirá-lo do Parque São Jorge ou do CT de Itaquera, né, Xará? Esse vai ser o grande desafio do presidente do Corinthians, né? Manter o Yuri Alberto. Se ele permanecer, vai ser muito bom para o Corinthians, porque o time está bem do segundo semestre do ano passado para cá e se reforçou muito bem. Muito bem. E agora a informação a respeito do mercado da bola do Corinthians. Informação que vem do futebol da Europa. Informação que vem de Portugal. Informação que vem do jornal Record de Portugal. Saiu hoje no site do Record de Portugal. O Corinthians, a manchete é a seguinte: Corinthians chama por Arthur Cabral. Emblema brasileiro quer o empréstimo do avançado, mas Águias preferem a venda. Ou seja, o jornal mostra o interesse do Corinthians no Arthur Cabral. Segundo informações do jornal, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, dizendo que o time brasileiro quer o empréstimo do centroavante, mas que o Benfica prefere a venda do Arthur Cabral. Lembrando que o Corinthians já demonstrou interesse no jogador na última janela do meio do ano, se eu não me engano. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do jogador, o jogador que já marcou mais de 100 gols na Europa, vestindo a camisa do Benfica, do Basel, da Suíça e também do time da Fiorentina da Itália. Os times pelos quais passou o Arthur Cabral. Aqui no Brasil ele foi revelado pelo Ceará, teve uma passagem também pela equipe do Palmeiras. O jogador, o Arthur Cabral, tem 26 anos de idade e tem contrato com o Benfica até dia 30 de junho de 2028. O valor de mercado atual, segundo o Transfer Market,
que é um site de especialista em transferências de mercado, é de 12 milhões de euros no valor do Arthur Cabral. 12 milhões de euros. O Corinthians não estaria disposto a pagar tudo isso, né? O Corinthians tem interesse em contratar o jogador por empréstimo, mas, como diz a reportagem, o Benfica tem o interesse em vender o jogador em definitivo. E aí fica mais difícil a negociação envolvendo o Arthur Cabral. Agora, eu fico na dúvida, por que o Corinthians gostaria de contratar mais um centroavante? Tem o Yuri Alberto, tem o Memphis Depay. Será que o Yuri Alberto será negociado para o futebol da Europa? O Yuri Alberto que já manifestou o interesse em jogar no futebol da Inglaterra, mas, segundo informações, não tem propostas do futebol inglês. Por que o Corinthians gostaria de contratar mais um centroavante? Lembrando que o Corinthians não confirma esta informação, quem traz essa informação é o Jornal de Portugal, é o Record, Jornal de Portugal, dando conta de que o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur Cabral, centroavante do Benfica. E outra informação, esta vem de Belo Horizonte, dá conta de que o Atlético Mineiro tem interesse no Luciano Acosta, do Cincinnati, nos Estados Unidos. O Luciano Acosta, que também interessa ao Corinthians, argentino, indicado pelo técnico Ramon Dias. Então o Corinthians tem concorrência na parada, né? Mais um time que tem interesse no Luciano Acosta, que é um dos destaques lá do futebol norte-americano. Agora é o Atlético Mineiro que tem interesse no jogador argentino, que joga no futebol norte-americano, no Cincinnati dos Estados Unidos. Mas é outro jogador que o Corinthians não tem condições de comprar, não tem dinheiro para comprar. O Corinthians ele vai tentar a contratação por empréstimo do jogador. Se o Cincinnati topar liberar o jogador por empréstimo, tudo bem. Aí o Corinthians pode fazer o negócio. Mas se não topar a negociação por empréstimo, aí vai ficar difícil. Outra informação, quem trouxe essa informação foi o Macedo, do blog do Macedo. Aliás, grande abraço para o Macedo, do blog do Macedo, dizendo que o Corinthians está muito perto da contratação de um zagueiro, que já teria apalavrado a contratação de um zagueiro. O Corinthians tem prioridade na contratação de um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho, mas que esse zagueiro não é o Davi Luiz. Ao contrário do que foi dito, ao contrário do que foi informado, do que foi especulado, este zagueiro não é o Davi Luiz, ex-zagueiro do Flamengo. Não se sabe qual é o nome do zagueiro. Se sabe exatamente que não é o Davi Luiz. É a informação do Macedo, do blog do Macedo. Vamos aguardar maiores informações para cravar direitinho o nome desse zagueiro que está vindo para o Corinthians. É isso aí, fiel torcida. Um ótimo dia para todos. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz, eu tô chegando para falar sobre as principais notícias do nosso timão e é martelo batido. O Corinthians vai para cima com tudo pela contratação do atacante, do avançado Arthur Cabral e também do Luciano Acosta. Esses dois nomes estão na mira da diretoria do timão e o timão acredita que poderá ter muito sucesso na contratação desses atletas. São jogadores para qualificar ainda mais o plantel ofensivo corintiano. Então, assim, uma baita notícia para o torcedor. Eu quero saber de vocês, né? Vocês aprovam a contratação? Vocês acham que o Arthur Cabral tem, assim, experiência para chegar no Corinthians e ser titular absoluto? Vale lembrar que a diretoria do Corinthians ainda está pensando que irá vender, né, o Yuri Alberto. Proposta milionária pode chegar a qualquer momento pelo atacante. Então, assim, o Corinthians não quer ficar sem atacante. Então, o Arthur Cabral e também o Luciano Acosta estão na mira do timão. Então, eu quero saber de vocês, né, fiel torcida, o que vocês acham de ver esses dois jogadores ou um deles com a camisa do Corinthians? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!